As urnas eletrônicas estão sendo preparadas para o primeiro turno das eleições. Em Monte Carmelo, 107 urnas recebem a carga com os dados dos candidatos. Nós acompanhamos aqui essa cerimônia, convidamos a população e os interessados para participarem também, que é o momento em que as mídias e os dados que são inseridos na urna são preparados ali, colocados nas urnas, e depois nós colocamos os lacres para que as urnas não sejam violadas e sigam protegidas para o local de votação, para os locais de votação. Para o dia da eleição, os candidatos e eleitores devem ficar atentos a algumas regras. Nós esperamos eleições tranquilas em Monte Carmelo e Dourado Coara. Nosso público aqui, nossos eleitores são ordeiros, tranquilos, bem conscientes, né, de seus direitos e deveres. E no dia da votação, o mais interessante, que normalmente desperta mais dúvida sobre o que pode e o que não pode, é com relação ao uso de camisetas, broches ou algum adesivo identificador da preferência do eleitor. Isso é permitido pela legislação eleitoral. O eleitor pode vestir a camiseta com as cores do seu candidato, ou pode usar um broche ou algum sinal que identifique que ele a preferência daquele eleitor. O que não pode ocorrer é a aglomeração de eleitores com camisetas iguais em locais próximos aos pontos de votação. Também não pode acontecer distribuição de camisetas ou brindes ou materiais de campanha para os eleitores, mas o eleitor utilizar a sua camiseta, utilizar o seu broche, o seu adesivo do candidato da sua preferência é permitido. Este ano há algumas novidades. Uma das novidades interessantes esse ano é que nós teremos na urna eletrônica uma intérprete de Libras. Então, logo que o eleitor estiver diante da urna eletrônica, ele já vai verificar ali que no canto direito da tela, na parte de baixo, tem a intérprete de Libras. Colocou-se também como uma novidade dessas eleições a questão da vedação do uso de celular, mas, na verdade, não é uma novidade, isso já vem há muitos anos, não sendo permitida a utilização de celular na urna, no local onde fica ali a cabine de votação. Porém, a gente sempre toma o cuidado de deixar uma mesinha ali para o eleitor que vai levar o seu e-título ou que foi com o celular, ele vai deixar o celular ali próximo dos mesários, mas à vista dele também eleitor, para que todos fiquem tranquilos e se dirigir à cabine de votação. Nós não costumamos ter problema com essa questão do celular, os eleitores já estão acostumados a não levar nenhum equipamento eletrônico para a cabine de votação, então imagino também que teremos eleições tranquilas nesse aspecto. O mais importante para o eleitor ficar atento é com relação à ordem dos cargos que ele vai votar. Às vezes acontece do eleitor chegar e querer votar logo para presidente, mas não é essa a ordem, ele precisa obedecer a ordem que está estabelecida ali na urna eletrônica. Ele vai votar para deputado, senador, governador e depois para presidente. Então é muito importante atentar a essas ordens, aos cargos de deputado estadual, deputado federal e os cargos de governador e senador, e depois o cargo de presidente. Porque às vezes acontece do eleitor não observar essa ordem e acabar votando na legenda, e aí tem um prejuízo no seu voto, que não conseguiu votar naquele candidato que era do interesse dele. Então, o que eu recomendo aos eleitores é levar um papel com os números dos seus candidatos anotados, na ordem correta, e votar devagar, prestando atenção, olhar o cargo que vai votar, conferir se o número está digitado certinho, para depois apertar o confirma e exercer o voto de maneira tranquila, não precisa pressa. O procedimento de votação, ele por si só, ele já é rápido, então pode fazer devagar, com calma, e conferir certinho em qual candidato está votando, o cargo, para não ter nenhuma dificuldade.